Fala pessoal, eu sou Marcos Júnior e bem-vindo ao canal Fala aí Nerd, seu canal de filmes clássicos, filmes cult e também filmes novos sem spoilers. Estamos fazendo aqui uma sessão Ingmar Bergman, que não fez muito sucesso no último vídeo, A Hora do Lobo. Eu acho que o pessoal está querendo mais ver filmes da Marvel e DC do que filmes clássicos, mas mesmo assim eu vou continuar com a sessão Ingmar Bergman, porque eu acho que é muito interessante vocês conhecerem esses filmes clássicos. Por isso, hoje eu vou dar continuidade com o filme Persona, título PTBR, meio ridículo, chamado Quando Duas Mulheres Pecam. Pegaram uma parte do filme que tem um tema ligado ao lesbianismo e colocaram esse título para ser mais chamativo, mas não é sobre isso que o filme trata. Aliás, esse filme de Bergman é cheio de simbolismos e no final é muito difícil chegar a uma conclusão exata do que nós vimos. Logo no início vemos um projetor ligado e estamos começando a ver um filme, uma sequência sem estabilidade que embaralha nossas expectativas. Até fazer esse filme, o cineasta Ingmar Bergman era muito conhecido como diretor de filmes dramáticos existenciais, contemplando a vida, a morte e crises espirituais por causa do silêncio de Deus. A maioria desses temas pesados eram contados de uma forma direta e tinham toques de surrealismo. A maioria de seus filmes anteriores estavam muito enraizados nessa narrativa clássica. Com a chegada dos anos 60, foi criado um movimento que era contrário às produções cinematográficas hollywoodianas, e eles traziam a autoconsciência para o público, com diretores fazendo filmes experimentais sobre essa sociedade moderna fragmentada do pós-guerra. E Bergman fez parte desse movimento, só que ele foi mais além, adotando essa nova linguagem para explorar essa sociedade fragmentada, mais no nível psicológico. A personalidade, segundo o psicólogo Carl Jung, é uma espécie de máscara que, por um lado, tem a função de produzir determinado efeito sobre os outros e, por outro lado, ocultar a verdadeira natureza do indivíduo. Além disso, o termo persona remonta ao teatro grego, onde a máscara foi uma criação exterior que ganhava vida através de um corpo por um determinado período de tempo. Persona é um filme que nos apresenta Alma, uma enfermeira que é encarregada de cuidar da saúde de Elizabeth, uma atriz que perdeu a voz. As duas vão para uma casa à beira-mar e a relação entre as duas mulheres termina num crescente de tensão psicológico. E este filme de Bergman trata sobre essa identidade real que se esconde por trás das máscaras. Alma é uma mulher que aparentemente é cuidadosa, fiel e muito paciente. Entretanto, à medida que ela aumenta sua intimidade com Elizabeth, sua máscara começa a cair, com atitudes que contrariam suas falas. Enquanto Elizabeth
que fez vários papéis na carreira, não conseguiu desempenhar o mais importante, que foi o papel de mãe, por não amar o próprio filho. Com as máscaras quebradas, as faces das duas mulheres começam a aparecer para o espectador, que, conforme a trama avança, vê a simbiose de personalidade entre as duas mulheres, que terminam se tornando uma só, vestindo as mesmas roupas, agindo da mesma maneira e até falando as mesmas frases. Persona é um filme que nos apresenta imagens com quebras da quarta parede, sequências mudas que parecem pairar no tempo até ficarem desfocadas e, finalmente, parecem ter sido danificadas para mostrar sua verdadeira face em outras de desconstrução da simbiose e separação da personalidade das protagonistas. No final, o filme é aberto a interpretações, onde a dor pela busca de uma identidade pelas protagonistas é a mesma do público, que busca uma resposta concreta para poder identificar o que terminou de ver. A atriz chamada Elizabeth está internada em um hospital com crise de identidade. É como se esse tempo no palco, adotando a persona de seus personagens, a deixasse constrangida e sentindo de que tudo o que fazia parecia falso, decidiu não falar mais. Mas sua própria médica lhe diz que aquilo é uma performance. Du ska hålla på med den här rollen tills den är färdigspelad. Tills den inte längre är intressant. Além de sua abertura, a forma como o filme é construído torna o público consciente de sua artificialidade, que é uma produção cinematográfica, e os close-ups são uma das técnicas utilizadas por Bergman até o ponto em que a linha entre a personagem e a performance é borrada. O que começa com a tomada ampla é interrompida por Elizabeth apontando sua câmera para a câmera do filme, ou, ao contrário, uma cena que começa fora de foco e entra em foco, e começa a observar a personagem à distância. O quarto de hospital de Elizabeth é grande e quase vazio, um espaço exagerado que contrasta com a pequena TV que está exibindo uma horrível notícia sobre a morte de um monge budista da Tailândia que ateou fogo no próprio corpo. Aqui, Bergman não está simplesmente fazendo uma distinção entre o filme e a vida real, ele também está mostrando os efeitos psicológicos dessas imagens na mente de quem assiste. Esta cena é uma clara crítica à televisão que estava muito popular nos lares, pois havia sido criada apenas uma década atrás. Da mesma forma, vemos Elizabeth olhando para uma fotografia do menino do gueto da Varsóvia, com Bergman cortando as imagens e fazendo elas ficarem cada vez mais abstratas, colocando a fotografia bem de perto, deixando-a quase borrada. Bergman faz um comentário sobre a capacidade da humanidade cometer atrocidades durante a história, ao mesmo tempo que faz um confronto dessa humanidade com a barbárie, lembrando ao público que existe um lado selvagem dentro do ser humano. O espectador vê as coisas em dois planos, e isto é normal considerando o tema central do longa, a dualidade da persona. As duas protagonistas são duas mulheres que, à medida que o filme avança, parecem se fundir, embora no início do filme Bergman se esforce para diferenciá-las. Alma é enfermeira e seu trabalho é cuidar dos outros, enquanto Elizabeth é uma atriz que se alimenta da adulação da multidão. Podemos observar que Alma está muito à vontade e aliviada, podendo conversar à vontade com sua paciente que não fala, e assim não poderá revelar seus segredos quando ela cava no interior de sua própria psique
entrando em detalhes sobre uma experiência de sexo grupal no passado, revelando uma dualidade que está presente em todos nós, o conflito entre o desejo sexual primordial e a conexão emocional e espiritual em nossos relacionamentos. Das várias interpretações das personagens, podemos dizer que Elizabeth é uma espécie de vampiro que absorve alma, tentando minerar coisas da mulher para seu papel. Alma, ao mesmo tempo, é uma mulher que está sendo traída e, quando descobre que Elizabeth a está usando, sente-se da mesma forma como foi tratada por um homem de um caso anterior. Neste filme, as personagens estão representando e usando máscaras, mas quando essas máscaras se quebram e a barreira protetora é derrubada e dissolvida, é liberada a natureza violenta da humanidade. Persona foi uma mudança total para Bergman e uma pérola inestimável da sétima arte que se transforma a cada vez que a gente a assiste. Um filme como nenhum outro, um convite à mudança de máscaras, à desconstrução e fusão de si mesmo a uma outra coisa chamada persona. Por tudo isso, minha nota para o filme é 9. Muito obrigado, pessoal, por ficar comigo até aqui. Se você curtiu o vídeo, como sempre, deixe seu like. Se você é novo, inscreva-se e compartilhe o canal para fazer a gente crescer, principalmente porque a nova meta do canal é chegar a 5.000 inscritos e você é um grande aliado para fazer a gente crescer no YouTube. Muito obrigado pela companhia de todos vocês e espero todos de volta no próximo vídeo.